Eu sempre me questiono por que as pessoas às vezes fogem de um tratamento médico. Eu fiz isto. Eu cheguei a fugir de um hospital. Por quê? Seria medo? Desconhecimento? Foi por isso que me propus a falar nesse programa sobre saúde, sobre pessoas que precisam de amparo médico. E posso testemunhar. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem a hemodiálise. Médicos são anjos. Enfermeiros são anjos. Os assistentes são anjos. Eu posso dizer, eu tenho uma boa vida na hemodiálise. Por isso, resolvi, aqui neste programa, e na web rádio Canção de Boiadeiro, tratar desses assuntos com vocês, com a intenção de incentivar a você, que fica aí morrendo de medo de ir no consultório médico, morrendo de medo de hospital, e mais, às vezes morrendo de medo de frequentar o CACOM ou frequentar a hemodiálise. Isto faz parte da vida do paciente. Eu recebo aqui hoje uma médica nefrologista. Esta médica é uma mãe de 130 filhos. Por quê? Porque todo da hemodiálise, independente da idade, tem essa senhora como uma verdadeira mãe. Por quê? Pelo carinho, pela competência, pela dedicação. Antes de chamá-la, ao meu lado, a minha companheira de trabalho, doutora Patrícia Silva, que, como eu disse, é assessora jurídica de Poço junto comigo. Doutora, mais uma vez é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, doutor. Olá a todos. Viu que o nosso salão que hoje está encantado? Só anjos aqui hoje. É verdade. Só anjos. Profissionais que exercem uma linda função. Se eu perguntasse para a senhora, quem é a doutora Francisca, lá da barriguinha da mamãe até hoje, naquilo que o senhor deve nos contar, quem é a senhora? Então, tem uma história que... Eu vejo a minha história como uma história muito linda. E uma história também de amor, de carinho, de direção de Deus nas nossas vidas. Então, eu nasci em Cruzília, que é uma cidade próxima a Caxambu, São Lourenço, Baipindi. E com 7 anos de idade, nós viemos para Pouso Alegre. E dos 7 anos de idade, até eu terminar a faculdade de medicina, eu morei em Pouso Alegre. E eu vim de uma família com condições financeiras muito precárias mesmo, né? Meu pai, ele, uma pessoa muito especial, ele era soldado da Polícia Militar e na época o soldado era muito mal remunerado. E a minha mãe, então, sempre trabalhou muito junto com ele, né? Fazendo salgados para fora, ela fazia coxinha, fazia pastel, costurava. E com isso, nós filhos começamos também a ajudar, né, ajudar no sustento da casa muito cedo. Então, desde muito cedo, eu creio que talvez desde 10 anos de idade, nós todos já trabalhávamos e meu ofício já começou sendo vendendo coxinhas. Então, eu vendi coxinha nas ruas de Pouso Alegre durante muito tempo, né, e ajudava minha mãe também nas costuras. E todos nós éramos em 4 filhos e um primo que meu pai também, né, adotou como filho, porque esse primo perdeu a mãe muito cedo. Então, aí eu só parei de trabalhar realmente quando eu entrei para o cursinho, porque eu estudava de manhã, fazia cursinho à noite. Consegui entrar na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre. O crédito educativo foi criado um ano antes, então por isso eu consegui estudar numa faculdade de medicina particular através do crédito educativo. E aconteceu durante todo esse tempo uma direção de Deus nas nossas vidas, né? E hoje, então, nós viemos há 28 anos atrás para Poços de Caldas, sempre sob a direção de Deus. E aqui a gente exerce a profissão. Meu esposo, Amaury Barreiro, né, hematologista e hemoterapeuta, uma pessoa também que é bênção de Deus na minha vida.
os meus 2 filhos, Tiago e Ana Carolina, e os meus outros 126 filhos, né, no setor aí de hemodiálise, e mais uns tantos outros pela vida que Deus nos deu. Então a família realmente acabou sendo muito grande. A doutora Patrícia tem umas perguntas feitas para a senhora, e nós vamos lembrando que ainda nesse programa, no outro bloco, o doutor Amaury Barreiro está aqui e vai participar com a gente também. Pergunta, doutora. Sim, doutor, a Maria do Carmo, do bairro São Geraldo, pergunta o que é nefrologia, doutora? Sim. Então, nefrologia, muitas pessoas, e mesmo a gente vê se chegam, às vezes, na faculdade de medicina sem saber o que é nefrologia, porque o nome é complicado. Se a gente falasse doença dos rins, é muito mais fácil. Então, o nefrologista, ele cuida de doenças dos rins, e esse nome nefrologia, porque se a gente fizer uma biópsia de rim, colocar aquilo no microscópio, a gente vê que o rim é formado por milhares de unidades que se chamam néfrons. Então, esse néfron são as unidades de filtração do rim. E essa palavra é de origem grega. Então, o estudo desses néfrons se chama nefrologia. É o especialista que cuida, então, de doenças dos rins. Próxima pergunta, doutora. Doutora, e eu percebo que as pessoas pensam só assim, o rim, a função dele é filtrar o sangue, ok. Mas tem muito mais funções, né, doutora? Ele, por exemplo, produz hormônios que evitam anemia, problemas ósseos, não é? É muito importante essas funções. A senhora pode explicar um pouquinho para nós, Sim, por favor? os rins, ele tem muitas atividades, então é um órgão muito importante, né? E todos os órgãos do organismo, eles estão relacionados. A função de um compromete também a função de outros órgãos. Então, o rim, além da função de filtrar, né, a quantidade de água que a gente bebe, fazer esse controle para nos manter bem hidratados, não nos deixar desidratar, nem nos deixar inchar, ele faz essa regulação da água, ele faz a regulação de eliminar todas as substâncias tóxicas que derivam da nossa alimentação, aquelas substâncias também que a gente ingere em excesso, ele vai fazer essa eliminação, o sal em excesso, o potássio em excesso, o fósforo, o cálcio, então tudo que é excesso ele vai fazer esse controle. Ele também tem a função de controlar a acidez do nosso organismo, porque o nosso organismo, na nossa alimentação, a gente está sempre produzindo ácidos e o rim precisa eliminar esse ácido, então ele faz o controle do ácido, do bicarbonato do nosso organismo. Ele também tem uma função que a gente chama hormonal. Ele produz uma substância que controla a pressão, que chama renina. Ele produz uma substância que estimula a medula óssea a não nos deixar anêmicos, que é a eritropoetina. E ele tem função também no metabolismo, né, do cálcio, do fósforo, fazendo o controle também da mineração dos nossos ossos. É um órgão muito rico, por isso precisa ser muito bem cuidado. Faz pergunta, doutora. Vamos aproveitar para explorar bem os conhecimentos. E, doutora, todas as pessoas precisam consultar um nefrologista? Qual seria, assim, uma ida regular que deve ser feita? Certo. Então, assim, um dos grandes ganhos que eu vejo da atenção básica à saúde, que também é chamada de atenção primária, é essa atenção, esse acompanhamento, esse diagnóstico que é feito nas unidades básicas de saúde. Então, nós temos o privilégio em Poços de Caldas de termos várias unidades básicas de saúde, que são ou postos de saúde ou unidades de saúde da família. E esses médicos, essas equipes, né, que estão nessas unidades de família, eles estão aptos para diagnosticar problema dos rins e acompanhar a maioria dos problemas renais. Em poucos casos, eles precisam de uma avaliação de um nefrologista. Então, todas as pessoas não precisam ter uma consulta com o nefrologista. Isso é muito bem feito e acompanhado nas unidades básicas de saúde. Mas quando a função dos rins diminui em torno de 40%, aí geralmente essa equipe, né, das unidades básicas de saúde solicitam então uma avaliação e um acompanhamento também com o nefrologista. Doutora, deixa eu acrescentar uma pergunta aqui para a senhora, doutora. Quando o rim falha, eu sei, por exemplo, que eu tenho aquela questão que é crônica, então eu faço hemodiálise. A máquina, a função dela na hemodiálise é isso, fazer o serviço do rim. Sim.
Existem muitas causas para que haja um prejuízo do funcionamento dos rins. As causas que mais alteram a função renal são principalmente hipertensão e diabetes. Então, aquela pessoa, né, que lá no consultório, nas unidades básicas de saúde, não faz adequadamente o seu controle de hipertensão e diabetes, ele tem uma grande chance, um grande risco com o tempo, ir diminuindo o funcionamento dos rins. Hipertensão, diabetes, infecções urinárias, principalmente infecção que acontecem lá no rim mesmo, que a gente chama de infecção urinária alta ou pielonefrite. Isso, não dado a devida atenção, pode evoluir para uma perda de função renal. Pedras nos 2 rins, que a pessoa acha que, mas eu já eliminei a pedra, está tudo bem, mas isso precisa fazer acompanhamento. Algumas doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, algumas nefrites crônicas. Então, a gente tem aí uma série de doenças que podem levar à diminuição da função renal. E quando ocorre, então, essa perda da função renal, e nós não podemos viver sem esse trabalho dos rins, o rim, a função dele precisa ser substituída de alguma forma. E quem vem, então, substituir, fazer o trabalho dos rins? A terapia dialítica, que é a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Então, a hemodiálise, o que ela vai fazer? Ela vai filtrar e fazer as funções do rim. Vai tirar aquele excesso de água que já comentou. A maioria das pessoas tem um excesso de água. Por quê? Porque elas urinam um pouco. O rim está funcionando menos, a gente vai urinar muito pouco. E esse líquido, então, vai acumular no organismo. E esse excesso de água precisa ser retirado de alguma forma. Senão a pessoa vai inchar, vai ter falta de ar, a pressão dela vai subir mais. E não é só água, ela também come um excesso de sal que ela não deveria. Ela come um excesso de proteínas que não deveria. E isso vai juntando toxinas no organismo que precisam ser filtradas e serão filtradas na hemodiálise ou na diálise peritoneal. Vejam vocês que estão acompanhando esse programa aí pela TV Pós, como é importante, só aqui, em pouco tempo, quantas questões foram respondidas. Eu vou me empenhar em trazer a doutora Francisca mais vezes aqui na TV Pós e também na Canção de Boiadeiro, justamente nesse serviço público, né, doutor? Nós prestamos serviço Exatamente. público. Se é de interesse da sociedade, vamos fazer aqui. Mais uma pergunta aí com a senhora, doutora? Até porque, doutor, é uma doença silenciosa, né, doutora? Muitas vezes não tem sintoma algum, então a pessoa não sabe. E eu gostei da notícia que a senhora deu sobre essas unidades básicas, porque o que a gente vê, assim, pelo menos em grandes capitais, não sei se é Doutor, que os eu comentários posso... que já fez aí, tem uma coisa interessante, que eu também vou ter é um testemunho que eu dou aqui. Quando eu entrei no hospital a primeira vez, foi em 95. Eu estava fazendo outra coisa. E o pessoal estava fazendo aquela campanha que eles ficam na rua fazendo, olhou meu dedo, 567. Tá vendo? Dali mesmo, não, você não vai embora não, vem cá comigo. Já fui para o hospital. Lá eu fiquei sabendo. Eu nunca senti nada. Nada, zero. Então, doutor, essa é a importância da senhora vir aqui, porque a pessoa, às vezes, quando tem uma dor, até ajuda, né? Porque a dor denuncia, né? Mas a diabetes não. Já usou a expressão aí, silenciosa. E o que é preocupante é que a pessoa que é, sem querer ofender ninguém, mas a pessoa que é pobre, ela vai para o hospital com uma pressão, por exemplo, 20/7. Chega lá, percebe-se que ela está com um problema renal. Aí ela vai ser encaminhada para o especialista. Faz 6 meses para ela consultar com o nefrologista. Quando ela chega lá, já talvez já esteja muito avançada, né, doutora? Eu tenho uma reclamação então, aqui na nossa realidade, a senhora observa isso, doutora? Então, por isso em algumas situações? Por isso que é importante que a população entenda que a porta de entrada dela para a consulta precisa ser as unidades básicas de saúde que estão no seu bairro. E não o pronto-socorro. O pronto-socorro tem que ser para aquele momento em que você está mal mesmo. Aí você vai, recebe um atendimento e depois você vai ser acompanhado nas suas unidades básicas de saúde. Então, se a população, né, procurar, está sempre fazendo esse acompanhamento, essa consulta na sua unidade básica de saúde, ali existe todo o recurso
para esse rastreamento dessas doenças. Maravilha. Então, eu acho que assim, o grande ganho seria as consultas em unidades básicas de saúde. Ali existe um prontuário do paciente para ser acompanhado, e no pronto-socorro a gente não tem esse prontuário para acompanhamento. Maravilha. Bom estar sempre se prevenindo, né? E aquilo que você disse também da doença ser assintomática, isso é muito real. As pessoas que não fazem esse acompanhamento, elas chegam muitas vezes já para a gente com ureia e creatinina tão alta, no momento já de ter que fazer diálise. Por quê? Ela não tinha sintomas até que a coisa ficou muito grave. Então, é importante saber que eu posso não ter sintomas, mas eu preciso ir lá no meu posto de saúde e fazer esse controle, e procurar rastrear. Perfeito, doutora. Ao chegar no final desse primeiro bloco, eu quero agradecer a doutora Francisca, que veio hoje nos honrar com sua presença, nos ensinar. Vou intimá-la a voltar mais vezes, é um termo nosso aqui, meu da doutora, intimá-la, para que ela volte aqui mais vezes, para prestar esse serviço público que ela prestou. Sim. E dizer à senhora que foi uma alegria muito grande esse ano ter sido seu paciente. Registro mais uma vez, eu não identifico a minha vida mais sem hemodiálise. Doutora, a sua mensagem de Natal e Ano Novo para aqueles que nos acompanham. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem ouvido na palavra de Deus, né? Que quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura, por quê? Porque não havia lugar para ele dentro de uma casa. E se a gente olhar para as nossas vidas agora, né? Será que Jesus ainda está do lado de fora ou há lugar para ele onde ele gostaria de estar, que é no nosso coração? E que o Natal seja isso, né? A gente olhar para o nascimento de Jesus e realmente se perguntar: será que ele já nasceu aqui dentro? Será que há lugar para ele aqui dentro? Esse é o sentido do Natal. Mais do que, né, as festas, as confraternizações, que também são momentos importantes, mas que a gente olhe para isso, né? Feliz Natal para a senhora, feliz Ano Novo. Obrigada. No próximo bloco, eu recebo aqui o Dr. Amaury Barreiro, que vai falar sobre oncologia e responder as perguntas do nosso programa, após as mensagens.
E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 em HF e também pela rede de internet. Eu ontem conversava com um senhor, ele estava muito triste porque a esposa dele foi diagnosticada, obrigado pela correção, com aquela doença que lá para eles falavam que era câncer de mama. E isso me trouxe aqui a imaginar. Quantas pessoas têm esse problema? Como resolver essa situação? Como é o tratamento? Eu convido e recebo aqui hoje o Dr. Amaury, que é uma autoridade nesse assunto. Mas antes de ele entrar no assunto, eu faço para ele a mesma pergunta que eu fiz para a sua esposa, doutora Francisca. Doutor Amaury, seja bem-vindo à TV Pós. Quem é o senhor? Muito obrigado pelo convite. Sempre que convidar, nós veremos aqui para discutir um pouco de medicina, de saúde, para a população de Poços e região. A minha vida não é muito diferente da vida da Francisca. Também nasci em Pouso Alegre, em berço de família muito pobre. Meu pai era barbeiro e a minha mãe, por coincidência do destino, ou coincidência de Deus mesmo, minha mãe também fazia salgadinhos para vender. Só com uma diferença da Francisca. A Francisca, ela tinha que vender os salgadinhos. Eu já tinha os bares que eu entregava. Então essa é a diferença. Mas minha vida também foi pautada em grandes dificuldades, mas uma vida muito digna, né? Uma vida... E consegui entrar na medicina, diferente da Francisca, eu não usei o crédito educativo, a família fez a maior luta do mundo para conseguir pagar a faculdade, consegui me formar na faculdade de Pouso Alegre também, fiz uma residência lá em 2 anos de clínica médica, depois fui trabalhar um pouco em Santa Rita de Causa, pertinho de nós aqui, depois fui para Belo Horizonte fazer meu curso de especialização em hematologia e hemoterapia, e hoje pratico isso há mais de 30 anos, estou aqui há 27 em Poços de Caldas. Doutora Patrícia, alguma pergunta aí para o doutor Amaury? Sim, doutor. Doutor, a sua especialidade, como o senhor disse, é hematologia e hemoterapia. O senhor trata de qual paciente? Isso, é uma pergunta até interessante, porque hoje já não é bem mais assim. Na minha época era hematologia e hemoterapia. Hoje existe hematologistas e hemoterapeutas, já ramificou a especialidade. A hematologia, ela trata de todas as doenças do sangue, né? Quais são essas doenças do sangue? Então, o sangue, na verdade, ele é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então, todas as doenças dos glóbulos vermelhos, todas as doenças dos glóbulos brancos e todas as doenças da plaqueta, o hematologista trata. Doenças benignas e doenças malignas. Eu falo isso porque os pacientes, tadinhos, entram no meu consultório e eles ficam loucos. Eles já entram com um diagnóstico de, por exemplo, leucemia. E aí a gente vai conversar, na verdade, a leucemia era anemia. Lógico que o paciente que tem leucemia, ele começa com um quadro de anemia. Mas anemia, existe anemias até por desnutrição mesmo, por não comer, por dificuldade. Então, eu trato de doenças benignas e doenças malignas, onde nessa especialidade das malignas é a oncohematologia, que nós vamos discutir um pouquinho também. Agora, além da hematologia, nós temos a hemoterapia. E o que a hemoterapia faz? A hemoterapia, ou o hemoterapeuta, é aquele que cuida do banco de sangue. Tudo que está relacionado a banco de sangue, a transfusão, tudo está relacionado com o hemoterapeuta. Então, eu sou hematologista e hemoterapeuta. Hoje nós estamos formando hematologistas e hemoterapeutas. Deu para explicar mais ou menos? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o meu irmão, antes dele falecer, ele tomava 2 bolsas de sangue por dia. A minha pergunta agora é de ordem jurídica. Não altera a genética da pessoa, por exemplo, o DNA dele? Não altera. A transfusão simples não altera. Nós não vamos discutir aqui, talvez em outros programas, se a gente for discutir transplante de medula, sim, pode alterar. Mas a genética, fenotipicamente falando, o tipo de sangue dele, né? Agora, em termos de transfusão, não altera nada. Porque o que a transfusão faz? A transfusão, na verdade, ela repõe o que está faltando, né? Então, se aquele paciente vai fazer uma transfusão por uma anemia muito grande, uma deficiência de glóbulos vermelhos muito grande, ele vai tomar glóbulos vermelhos para repor aquilo.
Então não altera nada. E o organismo dele, logo depois que ele é transfundido, já realmente resolve o problema dele. Por exemplo, uma anemia, um paciente que está com uma anemia muito grande, ele toma 2, 3 bolsas de sangue, igual o seu irmão aí, ele repõe essa anemia e fica bom ali, no momento. Só que tem uma meia-vida isso aí, né? As hemácias ficam mais ou menos no organismo em torno de 120 dias. Depois de 3, 4 meses ele pode ter de novo. Então, essa transfusão é para reposição, não altera nada geneticamente e é um procedimento médico legal, né? Nós estamos com advogado, é legal a transfusão. Doutora? Doutor, e nesses tantos anos de profissão, quais foram os avanços que o senhor observa na sua área? Olha, a minha área teve um avanço fantástico, mas fantástico mesmo. Eu, com meus 35 anos de medicina, de médico, fora tirando os anos de faculdade, o maior avanço que eu vi na medicina, no geral, foi na minha área. Numa doença chamada leucemia mieloide crônica. Por quê? Porque foi nessa doença, nós ficaríamos um programa inteiro falando de leucemia mieloide crônica. Eu gosto demais, porque eu vivi toda a situação antes de um medicamento e após esse medicamento. Então, antes de um medicamento que chama imatinib, que é o Glivec antigo, antes desse medicamento, que é o chamado medicamento inteligente, que hoje nós estamos vendo falar, que ataca só a célula do câncer e tudo, esse medicamento, antes dele, morriam todos os doentes. Todos os doentes morriam em 4 anos. Se ele conseguisse ter um transplante de medula, ele curaria, senão ele morreria. A partir do momento que descobriram essa medicação, o que aconteceu? 90% dos doentes estão vivos. 90%, saiu do quase zero por 90%. Hoje, poucos pacientes morrem de leucemia mieloide crônica, ou praticamente nenhum, tomando esses medicamentos. Até interessante que eu tive 2 pacientes meus que fizeram parte do estudo lá há 20 e tantos anos atrás. Esses pacientes, um deles ainda está vivo, o outro morreu de outra coisa, não da leucemia. Quer dizer, um avanço fantástico, é o avanço desses medicamentos. Então, a medicina relacionada a câncer está num avanço fantástico e eu acho que futuramente muitos tipos de câncer, que nós já temos, mas muitos tipos de câncer serão curados. Doutor, é impossível a gente manter um roteiro quando tem a doutora Francisca e a doutora Mauri, porque durante o assunto dele a gente começa a lembrar de coisas. Por exemplo, eu contei no começo do programa que um cliente meu do escritório, ele está preocupado que a esposa dele recebesse esse diagnóstico aí de câncer de mama. O que é isso? Então, na verdade, eu sou especialista na área, como nós estávamos discutindo anteriormente, dos cânceres líquidos, que é chamado, que é leucemia, os linfomas, são essas doenças. O câncer de mama, como eu trabalho há mais de 20 e tantos, há mais de 30 anos na área oncológica, junto com oncologistas, então eu também sei um pouco de câncer de mama e todo mundo sabe. O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, né? É o câncer mais comum da mulher e é um câncer que ele é diagnosticado precocemente. Isso que é a importância do diagnóstico, é o diagnóstico precoce. Que a própria mulher pode fazer. Exatamente, esses autoexames que as mulheres aprendem até a internet, aprendem direto, elas têm que submeter esse autoexame. O que acontece é o que o senhor falou realmente no início do programa. As pessoas têm medo do médico, e se falou que é câncer, mais medo ainda. Então, elas não vão ao médico, às vezes até tem um nódulo ali que ela viu, mas elas não vão ao médico, então esse diagnóstico é pego numa época muito mais tardia, e aí o tratamento fica mais difícil. Então, doutor, tem que ser diagnóstico precoce. Perfeito. Doutor, retomando um pouquinho esse avanço na sua área, o senhor falou desse medicamento, que boa notícia. Mas e o custo dele, doutor? Então, interessante, esse medicamento que eu falei, como esse espectro de cura foi muito grande, cura não, remissão, porque até hoje os pacientes estão tomando esses medicamentos. Mas é um comprimido que ele toma 2, 3 comprimidos por dia. Esse paciente meu, especificamente, o que entrou no estudo, faz quase 30 anos que ele toma esse remédio. E esse dia eu brinquei com ele que eles estão criando agora um remédio que vai substituir ele, mas vai ter um tempo determinado de tomar, 1 ano, por exemplo. Eu vou, de jeito nenhum que eu substituo esse remédio, é o tanto que ele é apaixonado por esse remédio. Não toco por nada esse medicamento. Quer dizer, mas o SUS, na época, conseguiu colocar esse medicamento no SUS. É um medicamento caro. Hoje, um tratamento fora do país, por exemplo, com esse medicamento, fica em torno de R$15 mil. Então, é lógico, mas o SUS dá esse medicamento hoje. Esse, especificamente, que eu estou falando. Né? Perfeito. Porque aqui a gente observa, falando uma parte jurídica, doutor, que a nossa lei é maravilhosa, garantida a saúde mesmo. Agora, precisa ver se ela é efetivada, né?
Porque, infelizmente, eu não tenho medo de sofrer represália, porque o que eu estou falando aqui é verdade. Não, Infelizmente, tem um caso aí que entrou com mandado de segurança, conseguiu, tem medicamentos, está lá aguardando o remédio. Porque, às vezes, a análise feita é uma análise que não é muito humanitária. Por exemplo, um paciente que tem 80 anos. Esse medicamento, mesmo assim, é fornecido, doutor? Tem sido conseguido? Ou precisa o judiciário intervir para que esse paciente, que não tem assim tantas chances de... Sim. Né? Não, esse medicamento especificamente que eu falei para você, ele Tá é tudo garantido. ok. Esse, aliás, é um Que tratamento ótimo. já no SUS. Que ótimo. O que você está falando é dos outros medicamentos que, acompanhando essa linha de raciocínio, eles hoje, existe a chamada judiciação, como é que é o nome? Você sabe? Jurisdicionalização da saúde. A gente sabe que é um problema sério que nós temos que enfrentar, mas eu acho que esse problema tem que ser enfrentado de uma forma, como você falou, humanamente. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Bom, Perfeito. chegamos ao final do nosso programa de hoje. Como eu disse, na saída da Francisca, o senhor e ela estão intimados a retornarem aqui para esclarecer a população que é interesse público. Isso que o senhor trata é o interesse público. Eu acho que o senhor tem o direito e o dever de comparecer nesse programa de rádio e televisão, que abre esse espaço, para ensinar aí como se deve proceder, porque hoje em dia a medicina é tão ampla que até mesmo esclarecer para um programa de rádio e televisão pode ajudar as pessoas. Sua mensagem de Natal e Ano, doutor Maurício, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu, eu agradeço vocês pela oportunidade da gente estar falando da área que a gente mais ama, que é a área médica, e da minha área ainda, a área oncohematológica, né, que mexe com câncer e essas doenças do sangue. E é importante dizer para a população que nos assiste que Natal existe todo ano. Natal tem todo ano. Mas Natal com muito amor, às vezes estamos desaparecendo. Então, que nós, povos, tenhamos mais amor e que o ano de 2019 seja para nós um ano de realizações em todas as áreas. Obrigado. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor. Minha neta me pergunta: vovô, o Papai Noel existe? E eu devolvi a pergunta: você acredita que ele existe? Eu acredito. Então ele existe. Feliz Natal. Que Deus ilumine e proteja todos vocês. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres. E eu sou o Vanderlei de Melo.